Maranata. Você está no canal Lendo com Claudinha. Livro Só para Jovens. Página 94. Bom senso e domínio próprio. Os que dizem ser cristãos não devem se casar enquanto o assunto não tiver sido considerado com cuidado e oração, sob um ponto de vista elevado, para ver se Deus pode ser glorificado por essa união. Então devem considerar devidamente o resultado de todo o privilégio do casamento, e o princípio santificado deve ser a base de cada ação. Antes de aumentar a família, devem levar em consideração se Deus será glorificado ou desonrado com o ato de trazerem filhos ao mundo. Devem buscar glorificar a Deus por sua união desde o princípio e durante todo o tempo de sua vida de casados. Devem considerar com calma as providências a serem tomadas para os filhos. Eles não têm o direito de colocar filhos no mundo para serem um peso para outras pessoas. Têm eles um meio de vida em que podem confiar para sustentar a família, de modo que não precisem se tornar um peso para os outros? Se não têm, cometem um crime em trazer filhos ao mundo para sofrer por falta de cuidado, alimento e vestuário necessários. Nessa época de corrupção e maus costumes, essas coisas não são consideradas. Os desejos sexuais dominam, não se submetendo ao controle, embora a fraqueza, miséria e morte sejam o resultado. As mulheres são forçadas a uma vida de privações, dores e sofrimentos por causa de desejos incontroláveis de homens que usam o nome de marido, devendo mais apropriadamente ser chamados de animais. As mães arrastam uma existência infeliz, carregando quase o tempo todo um filho nos braços, tentando dar um jeito de conseguir alimento e roupa para os pequenos. É muito grande a miséria que enche o mundo. Há bem pouco amor real, genuíno, dedicado e puro. Esse artigo precioso é muito raro. A paixão é chamada de amor. Muitas mulheres têm sido maltratadas em suas frágeis e delicadas sensibilidades, porque o relacionamento do casamento permitiu àquele a quem chamavam de marido ser grosseiro em seu tratamento para com elas. Elas percebem que o amor deles é tão baixo que eles causam aversão. Muitas famílias estão vivendo na mais infeliz situação porque o marido e pai permite que sua natureza carnal predomine sobre o intelecto e a moral. O resultado é a sensação frequente de abatimento e depressão. Mas a causa raramente é atribuída à sua maneira inadequada de agir. Temos a solene obrigação diante de Deus de manter a mente pura e o corpo saudável, para que possamos ser um benefício à humanidade e dedicar ao Senhor um serviço perfeito. Toda pessoa que teme a Deus e se une a outra que não teme, corre perigo. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordos? Amós 3:3. A felicidade e a prosperidade do casamento dependem da unidade dos cônjuges. Mas entre o cristão e o incrédulo há uma diferença radical de gostos, tendências e propósitos. Estão servindo a dois senhores que não podem concordar um com o outro. Por mais puros e corretos que sejam os princípios de uma pessoa, a influência do cônjuge incrédulo tenderá a afastá-la de Deus. A pessoa que se converteu após o casamento tem uma obrigação maior de ser fiel ao seu companheiro, por mais que discordem quanto à fé religiosa. No entanto, as reivindicações de Deus devem ser colocadas acima de qualquer relação terrena, mesmo que isso resulte em provas e perseguições. Com espírito de amor e mansidão, essa fidelidade pode ter influência na conquista de um incrédulo. Mas o casamento de cristãos com ímpios é proibido na Bíblia. A instrução do Senhor é: não se ponham em julgo desigual com descrentes. 2 Coríntios 6,14. Isaac foi muito honrado por Deus, tornando-se herdeiro das promessas pelas quais o mundo seria abençoado. Entretanto, quando ele tinha 40 anos de idade, submeteu-se à decisão de seu pai ao designar seu servo experiente e temente a Deus para escolher uma esposa para o filho. E o resultado daquele casamento, conforme é apresentado nas Escrituras, é um quadro afetuoso e belo, de felicidade no lar. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim, Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Gênesis 24:64.
Que contraste entre o procedimento de Isaac e o que é praticado pelos jovens de nosso tempo, mesmo entre os que se dizem cristãos. Muitas vezes os jovens acham que a entrega de seus sentimentos é uma questão de que apenas o eu deve ser consultado. Uma questão em que nem Deus nem os pais deveriam interferir de maneira alguma. Muito antes de atingirem a idade de homens e mulheres feitos, se consideram competentes para fazer a própria escolha, sem o auxílio dos pais. Poucos anos da vida de casados geralmente são suficientes para lhes mostrar seu erro, mas frequentemente é muito tarde para impedir seus tristes resultados. Pela mesma falta de prudência, o mal se agrave. Pela mesma falta de prudência e domínio próprio que levou à escolha precipitada, permite-se que o mal se agrave, até que o casamento se torne um jugo torturante. Muitos destruíram, assim, sua felicidade nessa vida e sua esperança na vida futura. Se há um assunto que deve ser cuidadosamente considerado e para o qual se deve procurar o conselho de pessoas mais velhas e experientes, é o do casamento. É justamente antes de dar um passo que une pessoas para toda a vida que a Bíblia deve ser buscada como conselheira e a direção divina procurada em oração. Os pais nunca devem perder de vista sua responsabilidade pela felicidade futura dos filhos. A consideração de Isaac pelos conselhos de seu pai foi o resultado do ensino que o habilitou a amar uma vida de obediência. Ao mesmo tempo em que Abraão exigia de seus filhos que respeitassem a autoridade paterna, sua vida diária demonstrava que essa autoridade não era um domínio egoísta ou arbitrário, mas que estava fundamentado no amor e tinha em vista o bem-estar e a felicidade dele. Pais e mães devem sentir ser seu dever orientar os sentimentos dos jovens, para que possam ser direcionados para aqueles que serão companheiros adequados. Devem sentir como seu dever, pelo próprio ensino e exemplo, com a graça auxiliadora de Deus, modelar o caráter de seus filhos desde os primeiros anos, para que sejam puros e nobres, e sejam atraídos para o que é bom e verdadeiro. E semelhantes se atraem. Um se aproxima do outro. Que o amor pela verdade, pureza e bondade sejam implantados cedo no coração, e os jovens buscarão a companhia daqueles que têm essas características. O amor verdadeiro é um princípio elevado e santo, totalmente diferente em caráter daquele amor que é despertado por impulso e que repentinamente morre quando é duramente provado. É pela felicidade ao dever na casa dos pais que os jovens devem se preparar para seus próprios lares. Que eles pratiquem aqui o despreendimento e manifestem bondade, cortesia e compaixão cristã. Dessa forma, o amor será mantido aquecido no coração. E aquele que sai de um lar assim, para ser chefe de sua própria família, saberá como promover a felicidade daquele que escolheu como companheira de toda a sua vida. O casamento, em vez de ser o fim do amor, será apenas o começo dele. Bem, por hoje é isso. Amanhã continuarei a leitura deste livro. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde.